Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero falar sobre a fidelidade de Deus. Que Ele é o nosso Deus fiel. Abra sua Bíblia. Nosso ponto de partida é 1 Coríntios, capítulo 1. Peço que você fique de pé, por favor. Vou ler apenas um versículo. 1 Coríntios, depois de Romanos. Primeira Coríntios 1. Você vai poder ler junto comigo o versículo de número 9. Vamos lá. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai Santo, te louvamos e te bendizemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos na tua casa para ouvir e aprender da tua santa palavra. Fale aos nossos corações, que não pare nenhuma dúvida sobre nós, que ao sairmos daqui, ó Deus, possamos sair convertidos e convencidos pelo poder da tua santa palavra. Como arauto do Senhor, eu peço essa ajuda também, que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos digam amém? Podem sentar. No mundo, meus irmãos, cheio de engano, falsidade, desonestidade, incertezas, nos faz bem sabermos que temos um Deus fiel e a fidelidade dele como um atributo, porque ele não pode negar a si mesmo. A fidelidade, dentre os muitos atributos de Deus, faz parte do seu caráter. Faz parte do seu caráter. Eu queria que você caminhasse um pouquinho comigo aí. 1 Tessalonicenses 5, 24. Está um pouquinho adiante aí, antes de Timóteo. Tem primeira e tem segunda Tessalonicenses. É 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 24. Sempre frases pequenas, mas de um significado muito grande. Diz assim no versículo 24 de 1 Tessalonicenses 1: fiel que vos chama, o qual também o fará. O tempo todo nós vamos ver esses atributos de Deus na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, ao qual nós estamos aqui. Então a fidelidade de Deus está unida de forma inseparável aos seus outros atributos, tais como amor, santidade, onisciência, onipresença, onipotência e bondade. Então isso significa que ele é fiel porque ama, e ama porque é fiel. Olha só que interessante. Vou repetir. Ele é fiel porque ama e ama porque é fiel. Também significa que ele é fiel com justiça e é justo porque é fiel. Isso significa que ele é fiel porque conhece todas as coisas e sobre quem nós somos, tendo assim mesmo escolhido nos amar. Foi Deus que escolheu nos amar. E a frase mais clássica é lá em João, Evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira
O amor dele é assim, não temos como mensurar esse amor, a grandeza desse amor por todos nós. Isso significa também que ele é fiel porque nunca nos abandona. Sua presença está em todo lugar. Isso nós lemos aqui da onipresença. Deus está em todos os lugares. Significa que ele é fiel porque sempre pode nos socorrer. Nada há que ele não possa resolver. O nosso problema está em sermos impacientes. O ser humano ele é impaciente. Hoje em dia é muito comum você ouvir falar: para quando é que você quer isso? Aí a pessoa fala o quê? Para onde? Pode ver se não é assim. O pessoal não tem paciência para esperar. Eu fico imaginando essa geração de hoje, se tivesse vindo na minha época, lá no passado, não é? A qual nós não tínhamos essa facilidade da tecnologia, de nós termos essa tecnologia de infração de segundos, minutos, você toma conhecimento do que está acontecendo no mundo e de resolver coisas. Hoje eu fui na cidade, estava voltando, estava vendo um senhor lá na minha frente, no metrô, e ele fazendo uma videoconferência dentro do metrô com as pessoas de São Paulo, no celular. Dentro do metrô ele estava fazendo uma reunião, viajando no metrô e numa reunião. Quem imaginaria aí, pastor Natália, o cara fazer isso? Lá no passado, o cara resolver uma situação no celular, né? Conversando, parece que ele estava conversando com 3 pessoas ao mesmo tempo. Né? E onde aconteceu isso? Comigo de noite. Né? Onde aconteceu isso? Conhecido nosso, que foi lá do apartamento onde nós morávamos, o Max, que é empresário, né, esse negócio de colchão, enfim, ligou para mim, ligou para o Júnior, meu filho, fala com teu pai para orar pelo morceguinho que ele está querendo se matar. Eu falei: que história é essa? Ele acha que está com câncer. Eu já falei com uma amiga minha para acalmar ele, falar que não é câncer, não. Aí vou botar ele na ligação. Ele nunca tinha visto isso. Aí ele ligou para ele, estava ele na ligação lá de Ribeirão Preto, o morceguinho aqui, eu. Pô, pastor, ora por mim aí, pastor, ora aí, pastor. Pô, pastor, eu acho que eu estou com câncer, tu acha que está com câncer? Há um tempo atrás ele ligou para mim e falou assim: pastor, ora por mim aí, que eu acho que eu estou com demônio. Eu falei: tu acha que está com demônio? Que coisa! Parece cada uma, né? Aí eu, tá bom, vou orar. Eu orei até pelo Márcio, pela Jaqueline, que estão lá em Ribeirão Preto, orei por todo mundo. Depois que eu acabei de orar, pô, ele me chama de Ti, pô, Ti, obrigado, Ti, poxa, só o senhor mesmo, não sei o quê. Aí, quer dizer, 3 ligações no mesmo telefone, os 3 falando, é hoje. Mas será que esse pessoal acostumaria lá no passado, quando nós não tínhamos nada disso? Poucas pessoas tinham telefone, não é verdade? E a notícia se demorava a checar para nós tomarmos conhecimento. Para levar um recado para o parente, era na aviação Canela mesmo, tinha que sair correndo pela rua fora. Falar com a tua tia, sair correndo pela rua fora. De longe já estava. Né? Então nós vemos, meus irmãos, que a fidelidade de Deus, ela abrange a nossa vida por inteiro. A fidelidade de Deus significa que Ele é fiel porque é bondoso e nenhum de seus atos tem qualquer resquício de maldade ou de perversidade. A sua fidelidade é incomparável, é infalível, é infinita. E detalhe, ela é eterna. Vamos lá no Salmo 119. Prometo não ler o Salmo todo, só o versículo 90. Salmo 119. Versículo 90 do Salmo 119 diz assim: a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra
e ela permanece. Ou seja, aquilo que Deus estabeleceu funciona até hoje, da forma que Ele estabeleceu. O que eu vejo, eu já falei aqui na igreja algumas vezes, que a única coisa que não funciona plenamente como Deus estabeleceu é o ser humano. Por mais que o ser humano destrói a terra que ele pisa, não é? Polui o ar que respira, envenena a água que ele bebe, a terra, a natureza continua aí funcionando. Às vezes incêndio nas florestas, quando passar daqui a algum tempo, você vai lá, está tudo verdinho. Mas a fidelidade de Deus continua a mesma, Ele não mudou. Por isso que nesse Salmo 119, no versículo de número 90, diz: a tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece, porque Ele é fiel naquilo que Ele prometeu. A fidelidade de Deus em cumprir suas promessas nos faz bem pensarmos e sabemos, estamos certos de que temos um Deus fiel mesmo nesta hora de mudanças e incerteza. Haja visto o que aconteceu na época da pandemia, as pessoas assustadas, e havia uma preocupação para o futuro. O que seria e até quando duraria aquela situação? Mas passou. Vidas foram perdidas, outras passaram pelo vale da sombra da morte, estão de pé até hoje. Nosso irmão Adelson passou pelo vale da sombra da morte, né, Adelson? Com a pandemia, com a Covid, outros aí, enfim. Mas eu sempre falava naquela época que Deus continuava sentado no seu alto e sublime trono, Ele não mudou. Por causa de quê? Por causa da sua fidelidade. Então aquilo que nós recebemos de Deus permanece. O povo de Deus pode apegar-se à sua promessa, pois ao contrário dos homens, Ele sempre cumpre o que prometeu. Uma vez lá em Números 23, versículo 19, com respeito aos hebreus. A promessa de Deus com respeito àquele povo está de pé até hoje, mesmo sendo um povo rebelde, um povo infiel, um povo ingrato, não é? A promessa de Deus continua. Então jamais Deus deixará de cumprir sequer uma de suas promessas. Isso seria uma traição ao seu santo caráter. Isso é impossível acontecer com Deus. A Bíblia fala que Deus não é homem para mentir. O ser humano sim, não é? Quantas promessas nós ouvimos de tantas pessoas que nós cumprimos? Quando eu realizo o casamento, na hora da entrega das alianças e na hora dos votos, é feito ali promessa, na alegria, na tristeza, na fartura, na escassez, na doença, né? Ou na saúde, até o que? Que a morte nos separe. Mas no final eu ainda falo para o noivo e para a noiva. Tem lá uma frase que diz assim: para isso eu empenho a minha própria honra. Você fez uma promessa. E quantos no meio do caminho esquecem disso? Aí vem a traição. Isso é quebrado. Aquilo que foi prometido perante Deus e perante as testemunhas foi quebrado. O ser humano é assim, ele é volúvel, mas Deus não. Você vai ver mais adiante, lá em Filipenses, sempre reporta isso aqui, Filipenses 1, versículo 6, fala que a obra que Ele começou a fazer em nós, Ele há de completá-la, Ele há de terminar. Aquilo que Ele começou a fazer na minha vida tantos anos atrás, Ele vai completar, até o dia da minha partida deste mundo, na vida de todos nós. É a promessa do Senhor. A Bíblia fala que na volta do Senhor, a segunda volta, que Ele virá como juiz, primeiro vai ressuscitar os mortos, e depois os que estiverem vivos serão elevados aos céus, não é? De uma outra forma, uma forma celestial, uma mudança tremenda. É a promessa do Senhor, e eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que acreditar nisso.
Então nós aprendemos que, na história, aprendemos que Deus sempre foi fiel. O povo de Deus tem um fundamento inabalável para a sua fé. Deus é realmente fiel em cumprir suas promessas. Isso deve ser para nós um verdadeiro estímulo. E nós temos que nos agarrar a uma promessa de Deus e confiar que ela se cumprirá. Abra comigo aí Mateus 24, versículo de número 35. Evangelho de Mateus 24, o versículo de número 35. Texto bem conhecido de todos nós. Vamos ler juntos. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece. Por isso que ao longo da história tentaram, primeiro Bíblia, né? Se não me engano foi no século, em 1600 não sei quanto, queimaram mais de 600 mil Bíblias, para que as pessoas da época não tivessem acesso ao conhecimento da verdade. Ao longo da história, a história que eu digo da igreja primitiva, para cá, muitas coisas aconteceram para que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo fosse diminuído, pessoas desistissem. Os próprios países onde há perseguição sobre os nossos irmãos cristãos, a primeira impressão é que eles não mais falariam o nome de Cristo. Pelo contrário, nesses lugares onde há perseguição, é onde há o maior crescimento de cristãos. Há algo acontecendo no país islâmico, que é o Irã, que tem crescido tremendamente o evangelho nesse país, mesmo prendendo pastores, missionários, fazendo coisas terríveis. Houve um acréscimo muito grande. Como é que é isso? Crescer diante de uma perseguição. Só o poder de Deus, meus irmãos. Porque tudo vai passar, mas a palavra dele não vai passar. Cumpre-se o que está escrito aqui. Eles podem fazer o que for com o cristão, mas a palavra de Deus vai continuar. Sempre haverá, como eu sempre falo, os remanescentes, aquele que não vão se curvar perante Baal, aqueles que vão permanecer fiel a Deus e vão sustentar essa palavra em seus corações e mentes. Não negarão o Senhor Jesus, e assim o Evangelho vai continuando e a palavra de Deus vai sendo propagada, mesmo sendo presos, onde há lugares que tem nossos irmãos presos, países ou islâmicos ou países com o sistema do comunismo. O Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado, com toda a perseguição que há. Eu me lembro, eu era obreiro na igreja de Irajá, na década de 80, e foram lá os missionários da missão Portas Abertas. Eles apresentaram na igreja e deram testemunho do que estava acontecendo nesses países, sistema comunístico da época da União Soviética, né? Como é que a Bíblia entrava, como é que conseguia passar pela alfândega, a Bíblia pequenininha assim, muitas Bíblias, ou então eles desfolhavam todas as páginas da Bíblia. Vamos dizer aqui, se fosse hoje, eu pego a minha Bíblia, tiro as páginas e dou uma página de cada capítulo aí, para o irmão aí. A gente não pode sair lá fora com a Bíblia, então você vai guardar, esconder. Eles guardavam na bainha da calça, da camisa, dava um jeito. Então o irmão levou, nós estamos aqui em Mateus 24. Então o irmão levou para casa o capítulo 24 de Mateus. No outro dia o irmão troca com o irmão que levou o capítulo 12 de Romano. Me empresta aí o capítulo 12 de Romano.
Na minha época, quando eu era adolescente, quem lembra do gibi? Aquelas revistas gibi? Lembra? A gente trocava, né? Eu já li o livro do Fantasma, me deu do Tarzan. A gente trocava, não era assim? A gente trocava. Lá era assim. Eles contando as histórias, como é que passava, né? Aí foi na época que eu perguntei o missionário, falei, irmão, por que esse nome Portas Abertas? Ele falou assim, porque para Deus não existe porta fechada. E é verdade, porque tudo vai passar, né? Então, em meio a toda a perseguição, conseguiu passar com Bíblia nessas fronteiras, na União Soviética, outros países, na própria China, né, que agora a igreja está crescendo na China, né? Não com o número tanto de pessoas que existe lá, mas está crescendo, né? Os países africanos também, onde a perseguição, a palavra de Deus está indo, vai passar tudo, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer. Aqui fala, céu e terra passarão, porém as minhas palavras, ela vai permanecer. Por que isso, pastor? Por causa da fidelidade de Deus. Então a fidelidade de Deus nos traz o que? Segurança. Nada pode trazer mais de segurança do que estar à mercê de elementos ao acaso, incertos, aleatórios. Então quando a pessoa fica se alimentando de más notícias, como diz lá em Salmo 112, versículo 7, né? Não se atemorizará de má notícia, porque o seu coração está firme, confiante no Senhor. Vê isso lá no Salmo 112, versículo 7. O nosso coração está firme, confiante no Senhor. Então, as notícias vão chegar a nós, até com rapidez, mas o nosso coração estando firme no Senhor, nós vamos lembrar sempre da fidelidade de Deus, que diz que vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Que diz que, lá em Hebreus 13, versículo 6, que nunca nos deixará, nunca, jamais nos o que? Abandonará, porque Ele é um Deus de promessa. O nosso Deus é um Deus de promessa. Então percebemos isso ao enfrentarmos situações de mudanças, de indefinições, de decisões precipitadas, que tiram de nós todo o referencial a que estávamos acostumados. Ou seja, cada vez mais essa tem sido a experiência do homem. Tem sido a experiência do homem. E muitos de nós, em determinados momentos, ao nos precipitarmos, saímos dessa proteção, ignoramos, não é? Essa fidelidade do Senhor, e aí sofremos, porque deixamos de confiar piamente na promessa dele. O nosso Deus, Ele é fiel, e permanecerá fiel, até o fim, Então, o Deus em que confiamos é imutável, e consistentemente bom, de forma que não é uma atitude tola que depositamos a nossa confiança nele. Nós depositamos a nossa confiança nele porque acreditamos nele. Isso, meus irmãos, é exercitarmos a nossa fé. E quando se fala de fé, o versículo clássico lá de Hebreus capítulo 11, que a fé o que é? É a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Ou seja, você acredita em algo que você não está vendo e continua acreditando em algo que pode acontecer. E no versículo 8 versículo 6 desse mesmo capítulo, fala que sem fé o que é? É impossível agradar a Deus. Para o mundo isso é loucura. Para o mundo isso é uma loucura, até porque lá em 1 Coríntios 1, versículo 18, fala que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para nós tudo isso é o poder de Deus. Uma palavra tão pequena, de um tamanho assim imensurável. Então o Deus que nós servimos é um Deus fiel, e Ele vai cumprir todas as suas promessas.
Promessas que Ele tem feito através da sua palavra. Por isso que aqui estamos, irmãos. Nós estamos aqui por causa da promessa de Deus. E é interessante isso. E até aquelas pessoas que não acreditam em Deus, elas estão vivas hoje por causa da promessa de Deus. Você sabia? Onde é que está escrito isso, pastor? Eu falei ainda há pouco. João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou, quando fala Deus amou o mundo, amou todas as pessoas, sendo ela ateu ou não. Então cumpre também a promessa de Deus na vida dessas pessoas também, mesmo ela não acreditando, porque se Jesus não tivesse vindo, nem essas pessoas que se dizem ateus não estariam vivas. Olha só que contrassenso dessas pessoas. Elas não acreditam na verdade de Deus, mas estão vivas porque Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo e morreu por elas também. Mesmo elas sendo ingratas, mesmo elas não acreditando, não é? E eu ando por aí, às vezes eu escuto coisas, sabe, me dá vontade de rir. Então eu fico quieto, para não rir. E fico esperando uma brecha para falar de Deus. Nem hoje eu falei no ônibus lá com a senhora. Surgiu um assunto lá, do nada eu comecei a falar de Deus. Mas eu fico olhando assim a ignorância das pessoas espiritualmente falando, né? Ignorância no sentido espiritual. Então quando a pessoa de repente tem até um QI de estudo, de conhecimento, né? As coisas da vida, se tornam um tanto altivas, né? Um tanto prepotentes, soberbas, né? Aí eu me apego em Mateus, capítulo de número 11, versículo 25, quando Jesus fala: graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e entendidos, e ter revelados aos pequeninos. Aleluia. Nós somos os pequeninos, amados, a qual Deus tem se revelado a nós. Então aquelas pessoas que se acham donas de si, né? Deus, por elas serem soberbas, porque a Bíblia fala que Deus rejeita o soberbo, mas se alegra dos humildes. Então Deus não se revela àquelas pessoas, se revela aos humildes. E através dessas pessoas humildes, a obra de Deus continua sendo feita. A obra do Senhor continua sendo anunciada. Então, por causa disso, aquele que nele crê vive seguro, sereno, calmo, confiante, ousado e corajoso para prosseguir e não desistir, justamente por causa da fidelidade de Deus. Paulo, após longa viagem de lutas, confiando exclusivamente na fidelidade divina, pode dizer: mas eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. 2 Timóteo 1,12. Então, ele fala: eu sei em quem tenho crido. É o que nós temos que dizer, amados irmãos, diante das lutas, diante dos problemas, não é? Aí faz reportar também o próprio Jó, um homem rico, sinal da época dele, riquíssimo, um homem abastado de fortuna, no contexto familiar tinha 10 filhos, vivia uma vida confortável, tinha 4 qualificações. Ele era um homem justo, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que se desviava do mal, que confiava no Senhor. E veio uma notícia, um homem de oração, que ele havia perdido 10 filhos, mataram os seus 10 filhos. Cada um que vinha trazer uma má notícia. E às vezes eu fico pensando no dia de hoje, meus irmãos, quando você fica apegado só em noticiário da televisão, é só má notícia. Quer ver má notícia? Vê aquele programa do Tino, é só desgraça o tempo todo.
Ou não? As pessoas ficam se alimentando disso o tempo todo, né? Mas isso tudo haveria de acontecer. Eu tenho conversado com os irmãos, os diáconos, os homens, domingo à tarde. Está escrito, coisas estão acontecendo, está registrado que haveria de acontecer, mas o nosso Deus continua sendo um Deus fiel a todos nós. Então não há necessidade de inquietação, medo ou pavor, pois o nosso Deus é fiel. Ele vai completar a obra que Ele começou na minha vida, na sua vida. Isso não é utopia não, queridos. Isso é a verdade divina. Isso é uma verdade divina. Então temos um Deus que não muda, um Deus presente, todo-poderoso, um Deus fiel. Por isso mesmo temos também uma âncora segura que nos protege durante qualquer tempestade da vida. Eu pergunto, você tem lançado a sua âncora na rocha imutável que é Jesus? Eu queria ler um texto aqui, um versículo apenas, 1 Pedro, capítulo de número 5, lá no finalzinho da Bíblia. Em meio e diante da fidelidade de Deus, nós temos que reportar aquilo que a Bíblia nos ensina. Primeira Pedro 5, vou ler a partir do versículo 6. Diz assim: humilhados, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. No 7, vamos ler todos juntos o 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por que Deus tem cuidado de nós? Por causa da sua fidelidade. E qual é a fidelidade dele? E Ele estaria convosco todos os dias até a consumação do século. E tem uma outra advertência aqui no versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. O 9: revestido e firme na fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sempre falei aqui na igreja que falar que Deus é maravilhoso quando está tudo bem é fácil. Mas Deus quer ouvir de nós, no momento difícil, o exercício da nossa fé. Quando a mulher de Jó chegou para ele e vendo o sofrimento dele, da doença que veio sobre ele, que pegava na cabeça a planta dos pés, ela quis apressar para aquela dor terminasse, desejando a morte dele. Falou: amaldiçoa o teu Deus e morra. O que ele falou? Eu vim nu a este mundo e vou voltar nu. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não vamos levar nada desse mundo. Foi dito isso antes lá no sepultamento. Não vamos levar nada. Mas temos que ter uma vida de comunhão, de mostrar às pessoas que não conhecem a Cristo que Deus que se fala, que às vezes a pessoa fala muito em Deus, acredita em Deus, mas não vive isso com Deus, só fala de boca para fora. Viver com Deus, amado, é ter experiência com Ele, é passar por os momentos mais difíceis e você continuar acreditando, é você não abandoná-lo, é você não desistir, porque o papel do diabo sempre foi e será, lá em João 10:10, matar, roubar e destruir a nossa fé.
roubar a nossa comunhão com Deus, né? Criar situações dentro do contexto familiar. Esse é o papel dele, a obra dele é essa, destruição. Mas nós que temos Cristo, nós que temos o Senhor como dono da nossa vida, temos que continuar acreditando nas promessas de Deus, que são imutáveis, como eu falei no início. Então essa fidelidade, ela nos traz segurança, nos dá segurança para nós avançarmos. Eu lembro que eu já ensinei isso na igreja, ensinava, né? Quando se faz visita no hospital, a primeira coisa que você tem que saber é o nome do paciente. O nome do paciente, chamar ele pelo nome. Não importa o tamanho do diagnóstico, nós levamos e temos que levar a palavra de esperança, como fizemos anteontem nessa visita lá na casa da irmã Cileia, a sua irmã. E ali, tanto eu como o pastor Ignaldo que falou, nós transmitimos apesar de sabermos que a situação é gravíssima, transmitimos lá para aquela senhora, a irmã Rita, esperança. E eu me lembro, eu comecei a ver ela, olhando ela, os olhos dela chegaram a brilhar. Então, o cristão tem que ser assim. Mas eu me lembro que antigamente a pessoa ia visitar uma pessoa no hospital, aí falava com a pessoa e virava assim, começava a manejar a cabeça para um lado e para o outro, como se dissesse, não tem jeito, não tem jeito. Aconteceu com a minha esposa aqui, a Jandira. Eu nunca me esqueço. Ela internada no Hospital da Piedade, na época. O Hospital da Piedade, na época, era o hospital da Faculdade Gama Filho. E lá eu estava visitando ela. E lá estavam os tios dela. E eles conversando, iam para a janela, não sei que andar aqui, terceiro ou quarto, aqui, não lembro. E ficava assim, ó, manejando a cabeça, devido à situação dela. Estava inchada, a pele dela soltando. Eu ali vendo aquilo, mas confiante em Deus. Moral da história, todos eles morreram. E ela está aí viva. Está aí. Então eu falo essas coisas, meus irmãos, porque eu vivi isso. Por quê? Porque a nossa confiança, como diz o próprio Paulo, não é? No livro de Coríntios, a nossa confiança, não é? Ela tem que estar somente em Deus. Só em Deus. A nossa esperança, ele fala que se a nossa esperança se limita apenas a esta vida ou a este mundo, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. E no Salmo 115 fala assim, que a nossa confiança não pode estar no homem nem nos filhos dos homens, porque eles morrem e perecem pelos seus desígnios. A nossa confiança está no Senhor, só nele. Não importa o tamanho do problema, Deus é maior, amém? Deus é maior, querido. E nós temos que continuar acreditando. Se eu fosse dar a oportunidade hoje aqui, os irmãos vão contar o seu testemunho. A gente passaria a noite aqui falando coisas que Deus fez. Todos nós já passamos praticamente pelo vale da sombra da morte, não é? Mas o salmista fala sobre isso também, lá no Salmo 23, 4, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia, não é? Então, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você tem que ter a certeza que Deus vai estar contigo, como teve com a Jandira no hospital, teve com o Andel, teve com vários irmãos que já passaram situações de hospital. Eu mesmo, há 15 anos atrás, quando coloquei 3 pontos de safena, eu operei no mesmo dia 2 vezes, abri meu peito 2 vezes. Tiveram que serrar meu peito 2 vezes no mesmo dia. E aí? Passando pelo vale da sombra da morte. O pastor Ignaldo está aí pregando, está aí comigo nessa luta aí. 10 cirurgias, 3 cirurgias na cabeça. Está firme aí pregando o Evangelho, não desanimou, nunca murmurou. Por causa de quê, amado? Por causa da gente? Não. Por causa da fidelidade de Deus, amém? A fidelidade de Deus, que diz que vai estar conosco todos os dias. Ele não vai me abandonar, Ele não vai te abandonar. Não importa o tamanho
da dificuldade, da situação que você esteja passando e vivendo. Acredite na bondade de Deus. Acredite no amor de Deus. Acredite nas promessas dele. Louve ao Senhor. Uma curta palavra que eu dei lá que o pastor André pediu para falar lá na igreja da Taquara. Eu falei para eles, ó, louvor é um incenso que sobe e a graça dele desce. Louve a Deus nos momentos de dificuldade. Aprenda a fazer isso. Louvar a Deus quando tudo está correndo bem é fácil, mas Deus quer ouvir os nossos louvores na hora dos problemas, porque a Bíblia fala que no meio dos louvores Deus o quê? Deus habita. A carne não quer, mas eu vou lutar contra a carne, eu vou louvar, eu vou exaltar o nome do meu Deus. Eu estou exercitando a minha fé num momento difícil, porque eu sei que Ele é fiel e há de cumprir, e há de fazer aquilo que Ele prometeu na minha vida e na tua vida também, meu irmão, minha irmã. Eu queria orar por você e com você. Coloque sua mão no coração, curva sua cabeça. Querido Senhor, obrigado pela tua fidelidade com cada um de nós. Obrigado a Deus, porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. É porque o Senhor tem cumprido aquilo que o Senhor prometeu de nunca nos deixar, nunca, jamais nos abandonar. Muito obrigado, Senhor. Tome em tuas mãos nossas vidas e nos ajude para que a cada dia possamos exercer a nossa condição de fé no Senhor com mais afinco. Senhor amado, que possamos ter fé e esperança, e que possamos esperar confiantemente, como diz o salmista no Salmo 40, no Senhor. Nos ajude, Deus, que possa permanecer em nossas vidas, onde quer que estivermos e formos, que possa nos guardar e nos livrar do mal. Eu te peço isso, Deus. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra, pelo teu ensino. Leva agora a todos nós de volta aos nossos lares, nos conduzindo com a tua paz, proteção e segurança. Nos concedendo, ó Deus, uma noite tranquila e nos dando um sono reparador. Que amanhã seja um novo dia para todos nós, Pai querido. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz. Amém? Boa noite, que Deus nos abençoe rica e abundantemente. E não se esqueça que Deus é bom em todo o tempo. Boa noite.